E aí galerinha conectada, esse é o canal Exatamente, seu canal de Ciências Exatas, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Música e muita cultura. Eu sou o professor Edgar Rafael e sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Na aula passada, nós estudamos a formação e a estrutura geológica da Terra. Falamos sobre as eras geológicas, o pré-cambriano, o paleozoico, o mesozoico e o cenozoico. Também estudamos como a Terra é dividida em crosta, manto e núcleo. E falamos sobre os tipos de rocha. As rochas magmáticas, ou ígneas, e as rochas metamórficas. Falamos sobre a teoria conhecida como deriva continental, ou tectônica de placas. Você sabe que a estrutura da crosta terrestre ela não está totalmente conectada, ela é fragmentada em placas, ela é dividida em estruturas que conhecemos como placas tectônicas. Falamos sobre o movimento entre as placas tectônicas e as consequências desse movimento. Classificamos detalhadamente cada um deles, né? São chamados de orogêneses. Pode ser pirogênese na vertical ou orogênese na horizontal. Mais informações sobre esses conteúdos é só visitar a nossa aula 2 de Geografia. Na aula de hoje nós falaremos sobre a estrutura e formação do relevo, em particular sobre a estrutura e formação do relevo brasileiro. Falaremos sobre o estudo e classificação do relevo brasileiro do geógrafo Haroldo de Azevedo, geógrafo Aziz Saber e do geógrafo Jurandir Rossi. Vamos à aula de hoje? Vem comigo! Estrutura geológica da Terra. Você sabe que a Terra é dividida em crosta, manto e núcleo. Mas essa crosta ela é constituída basicamente de três estruturas. Uma conhecida como escudos cristalinos, outra de bacias sedimentares e a outra de dobramentos modernos. Professor, o que são os escudos cristalinos? Os escudos cristalinos são as estruturas mais antigas. Cara, se a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos e no início era muito quente e só lava, em cerca de 2,5 bilhões de anos houve um resfriamento. Então é desse período que a gente está falando. São as primeiras estruturas a serem formadas, são os escudos cristalinos. Eu estou falando de 2,5 bilhões de anos a meio bilhão de anos. Esses escudos cristalinos são ricos em minerais que podem ser minerais metálicos, como ferro, ouro, manganês, zinco, cobre, ou apenas de minerais não metálicos, como granito e ardósia. Mas eu quero que você grave isso. Escudos cristalinos são as primeiras estruturas e as mais antigas, tá certo? A outra estrutura são as bacias sedimentares. Como o próprio nome já está dizendo, são sedimentos, ou seja, causados pela erosão ou intemperismo. Cara, é o seguinte, os escudos cristalinos existiam e o vento, a chuva foi erodindo, causando erosão, e o intemperismo, a temperatura, o calor, foram fazendo com que esses escudos cristalinos, fazendo com que fossem arrancados pedaços de escudos cristalinos. E esses pedaços foram se depositando em terrenos de menor altitude. Dependendo de onde esses pedaços, esses sedimentos dos escudos cristalinos foram depositados, pode até haver a formação de combustíveis fósseis, o tão valioso petróleo. Cara, é o seguinte, ó, se esse sedimento sobrepõe uma área rica em estruturas orgânicas, como plânctons e fitoplânctons, a longo prazo, com a temperatura e com a pressão e ao longo de passar de milhões de anos, pode gerar combustíveis fósseis. Aqui na Terra também, supondo que esse sedimento sobrepõe uma floresta, sobrepõe uma área rica em organismos vivos, sejam eles microscópicos ou não, é óbvio que a longo prazo também vai haver a formação de combustíveis fósseis. Então é importante que você entenda. Onde se encontram os combustíveis fósseis, tem que ser em bacias sedimentares. E outro, não só qualquer bacia sedimentar não. Essa bacia sedimentar tem que ter sobreposto uma estrutura com muita matéria orgânica. Esses sedimentos têm que estar sobrepostos, ou seja, cobrindo uma área rica em matéria orgânica, tá certo? E por fim, os dobramentos modernos. Professor, o que são os dobramentos modernos? Você sabe que a nossa estrutura da crosta terrestre, ela tem fendas. E ela é formada por placas, né? Como um quebra-cabeça. Você sabe que nossa crosta terrestre ela é dividida em placas, conhecidas como placas tectônicas. E que essas placas tectônicas se movem, elas estão sobre o magma e esse magma está em constante movimento. A gente chama de convecção. Professor, o que é convecção? Entraremos em detalhe quando falarmos de propagação de calor. Estudaremos irradiação, estudaremos condução e um processo chamado de convecção. É o que ocorre no magma. O que é convecção? Ó, por exemplo, um ar-condicionado é instalado na parte de cima porque o ar frio é mais denso. Logo o ar frio desce e o ar quente sobe. Então essa troca de ar quente subindo e ar frio descendo, ar quente subindo e ar frio descendo é chamada de convecção. Isso também ocorre no magma. Então o magma que está perto do núcleo está quente, logo ele sobe. E o magma que está perto da crosta terrestre, ele é mais frio, logo ele desce. E entenda, frio eu estou falando a milhares de graus Celsius, está muito quente. Mas ele é mais frio em relação ao que estava perto do núcleo. Então há também esse processo de convecção. E essa convecção do magma e essa movimentação do magma faz com que as placas tectônicas se movam. E esse deslocamento pode ser convergente ou pode ser divergente, ou seja, pode ser de aproximação ou de afastamento. Quando é um movimento convergente entre as placas,
ocorre a formação de montanhas, cadeias montanhosas, que a gente chama de dobramentos modernos. Por exemplo, o dobramento moderno do Himalaia, cadeia de montanha lá do Himalaia, ou a Cordilheira dos Andes aqui no Chile, né? É fruto de quê? Do movimento convergente entre duas placas tectônicas. Então esse movimento de aproximação entre duas placas tectônicas gerou os dobramentos modernos. Professor, como é que é feita essa datação? Cara, a datação é feita por um procedimento chamado de decaimento radioativo. É o seguinte, tudo que existe na natureza emite radiação. E com um certo tempo sua quantidade de matéria é reduzida pela metade. Dá para você investigar em certa estrutura geológica quanto tempo levou para aquele determinado composto ser reduzido até aquela massa atual. Dá para você investigar em uma estrutura geológica para saber quanto tempo levou para determinado composto estar naquela quantidade de massa, sabendo o seu período de meia-vida. Por exemplo, usamos muito o carbono, porque tem um período de meia-vida muito longo. Então é possível datar com precisão em que período está aquela estrutura geológica. No nosso caso, estudos de geologia, mas também serve para fósseis ou qualquer outra coisa que possamos encontrar na natureza. Então, o que podemos afirmar é o seguinte, que os escudos cristalinos são estruturas geológicas as mais antigas, depois vem as bacias sedimentares, junto com os dobramentos modernos. E o nome de dobramentos modernos já está aí, né? Porque são os mais recentes, frutos do encontro entre placas tectônicas. Bora resumir aqui no quadro? Vem comigo. Estrutura geológica. Então nós podemos encontrar três tipos de estrutura na nossa crosta terrestre. São elas, escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Quem são os escudos cristalinos? São as formações mais antigas, podem ser minerais não metálicos, por exemplo, o granito e a ardósia, e minerais metálicos, que é o ferro, o cobre, o ouro, o estanho, o manganês, tá certo? Então datam isso aqui do pré-cambriano, finalzinho do pré-cambriano, entrando no paleozoico. Então a gente está falando aqui entre 2,5 bilhões de anos até meio bilhão de anos. Chegamos nas bacias sedimentares. Bacias sedimentares, depressões de relevo preenchidas por fragmentos minerais de rochas ou erodidas e sedimentos orgânicos, é o que a gente falou, né? Se os sedimentos sobrepõem organismos vivos, como plâncton e fitoplâncton, no caso do relevo marinho, foi aí onde surgiu os combustíveis fósseis e nosso valioso petróleo, tá certo? Esses sedimentos também sobreporam algumas florestas, outros compostos orgânicos aqui na Terra, que deram também origem a bacias sedimentares que possuem combustíveis fósseis, beleza? Então tá a dica aí, onde é que eu encontro o petróleo? Nas bacias sedimentares. Dobramentos modernos, consequência de quê? Cadeias orogênicas. Orogênese é exatamente isso, o movimento entre as placas tectônicas. Pode ser orogênese na horizontal ou pirogênese na vertical. É o seguinte, pode ser um movimento convergente, quando as placas se encontram, ou pode ser divergente quando as placas se afastam. No caso do movimento convergente, é a formação dos dobramentos modernos, que é o que? Cadeias montanhosas, então, consequência do movimento de placas. Exemplo, nós temos aqui na América Latina a Cordilheira dos Andes, no Chile, e temos também o Monte Himalaia, entre outros dobramentos modernos. Vamos analisar agora a estrutura geológica brasileira. Então, basicamente, a estrutura geológica brasileira não possui dobramentos modernos. Não possui dobramentos modernos, apenas escudos cristalinos, cerca de 36%, e bacias sedimentares, cerca de 64%. Ó, o que eu fiz aqui de azul é só uma representação, tá certo? Para você localizar mais ou menos. Até porque também definir o limite de cada estrutura dessa é um tanto quanto complicado, né? Mas é que só para você entender onde é que se localiza. A gente tem o escudo cristalino das Guianas, já que aqui em cima a gente tem as Guianas, a Guiana Francesa, entre outras. E aqui no centro nós temos o escudo do Brasil Central, o escudo cristalino lá do Planalto Central, beleza? E nós falaremos no futuro sobre essa classificação do relevo em Planalto, Planície e Depressão, segundo o Haroldo de Azevedo, segundo o Aziz Saber e segundo o Jurandir Rossi, tá certo? Mas por enquanto eu quero que você identifique isso, ó. Escudo cristalino central lá do Brasil. E a gente tem um escudo aqui cristalino no Atlântico. Então, beirando aqui o litoral, nós temos uma parte de escudo cristalino. Aí nós temos os dobramentos. Não chegam a ser dobramentos modernos porque não são cadeias de montanhas, tá certo? A gente vai falar sobre algumas estruturas aqui no Nordeste, por exemplo, no relevo, que vai interferir no clima e na vegetação do Nordeste. Então nós temos esses dobramentos que não são considerados montanhas, tá certo? Mas são dobramentos que podem se influenciar tanto no clima quanto na vegetação. Entraremos em detalhes em aulas posteriores. E aqui nós temos a bacia sedimentar amazônica, toda essa parte de preto que sobra aqui, são bacias sedimentares. A bacia sedimentar amazônica, bacia sedimentar do Maranhão e a bacia sedimentar do Paraná. Agora que você já entende sobre essas estruturas geológicas, vamos falar sobre a formação do relevo. Existem agentes internos, chamados endógenos, e agentes externos, chamados exógenos, que contribuem para a formação do relevo. Os agentes internos são o tectonismo, ou seja, a tectônica de placas, o movimento entre as placas tectônicas. Pode ser o vulcanismo, tá certo? O magma, a lava que sai do manto
e também os sismos, também conhecido como terremotos. Então, esses três fatores internos da energia interna da Terra podem contribuem para a formação do relevo. Vamos lá, então você já sabe que o movimento de convergência entre placas tectônicas formam os dobramentos modernos, cadeias de montanhas. Tá aí, já contribui um fator interno, a energia da Terra, que movimenta as placas interferindo no relevo. Veja, a energia interna da Terra contribui para modificar a crosta terrestre, a estrutura do relevo, da superfície, ok? O vulcanismo, você sabe que o vulcão, o magma que é expelido, depois ele é resfriado e esse magma se torna solo. Então um vulcão pode sim gerar uma ilha e a maioria das ilhas são geradas por vulcões. Por exemplo, no Havaí, né, tem vários vulcões lá no Havaí e quando esses vulcões expelem lava e a lava entra em contato com a água do oceano, essa lava é resfriada e forma um solo, forma uma estrutura que inclusive é muito rica e muito fértil. Então tá aí, o vulcanismo como outro fator que contribui para a formação do relevo. E outro fator interno são os terremotos, porque os terremotos podem causar fendas e modificar a estrutura do relevo atual. Terremoto que graças a Deus aqui no Brasil não ocorre, não é que não ocorra aqui no Brasil ocorre terremoto sim, mas é de baixa intensidade, a gente chega nem a alguns abalos que nós não chegamos nem a sentir tanto. Tá certo? Então existem abalos sísmicos aqui no Brasil, mas não com tanta intensidade como ocorre no Japão, por exemplo. E os terremotos que ocorrem no Japão podem sim interferir no relevo, ok? Então tá aí os fatores internos, podem ser o vulcanismo, o tectonismo, o movimento das placas e os terremotos. Fatores externos que contribuem para a formação do relevo. Pode ser a temperatura, pode ser as chuvas, pode ser o vento, pode ser geleiras, pode ser vegetação, pode ser o homem. Então todos esses fatores externos, conhecidos como exógenos, podem modificar sim o relevo. Por exemplo, quando o homem constrói um aterro sanitário, né? Então toda uma área, todo o relevo é modificado para construir aquela estrutura, aquele aterro sanitário para deposição de lixo. Então modificou o homem, modifica sim a estrutura do relevo. O rio, afinal de contas, o curso do rio não é reto. Então ele é todo sinuoso, de acordo também com a vegetação que vai aparecendo no caminho, pode haver erosão do rio, modificar esse curso do rio, de acordo com as chuvas, pode aumentar o volume de água do rio, fazendo com que a intensidade da força da água também possa modificar o relevo em uma determinada região. O vento também é um fator, né, que contribui com a erosão. A temperatura, afinal de contas, o aquecimento e o resfriamento das rochas fazem com que as rochas dilatem e contraem, isso pode quebrar, danificar a rocha. Tá certo? A gente vai falar disso em temperismo e erosão daqui a pouco, mas eu quero que você entenda que a temperatura também é um fator que pode modificar sim o relevo e contribuir, tá? Os oceanos podem modificar o relevo, principalmente o relevo do litoral. O oceano também pode contribuir como fator de modificação do relevo. Afinal de contas, a força da água ali no litoral vai modificando ali aquela região. Se tem pedras, pode danificar aquelas estruturas, pode danificar os corais, pode danificar os paredões, as falésias. Então o oceano também é um fator exógeno que pode contribuir para a formação do relevo. Existem dois fatores importantíssimos que você tem que gravar e tem que diferenciar um do outro, tá bom? É o intemperismo e a erosão. O intemperismo pode ser físico, pode ser químico ou pode ser biológico. Bora lá. Intemperismo físico. Intemperismo físico. Olha só, a temperatura é um dos principais fatores do intemperismo. Por quê? A temperatura faz com que a rocha aqueça. No caso, quando a temperatura aumenta, a rocha aquece e ela dilata, tá certo? Nós vamos estudar essa questão de dilatação nas aulas de física, falando sobre termometria. Então a gente vai falar de dilatação térmica. Mas por enquanto eu quero que você entenda uma coisa. A temperatura, quando ela aumenta, faz com que a rocha dilate. Mesmo que você não consiga enxergar, mesmo que seja uma dilatação microscópica. Mas essa dilatação e essa contração constantemente, diariamente, faz com que a rocha seja fragilizada. Isso pode danificar a rocha, fazendo com que ela se desfragmente. Então ela perca pedaços, pode até rachar a rocha. E essas rachaduras também podem entrar água. E entrando água vai danificar também essa formação da rocha. E em lugares muito frios, o resfriamento também das rochas gera uma contração. E essa contração também pode fazer com que as rochas rachem. Esse é o intemperismo físico. Intemperismo químico. Por exemplo, a água do mar, que é salgada. Ela entrando em contato com as rochas e trazendo organismos vivos, né, micro-organismos naquelas rochas, pode causar danos, né? Pode danificar, pode causar decomposição das rochas, né? Então essa água atua como um solvente, vai dissolvendo, vai decompondo aquela rocha. E intemperismo biológico é quando tem ação de micro-organismos, tá certo? Ou ação humana.
Então a gente pode dizer que é um intemperismo biológico. E erosão? Erosão é um fator que está muito relacionado ao deslocamento desses fragmentos, ao deslocamento dos sedimentos. Então, ocorreu intemperismo, ocorre intemperismo, mas com o vento, por exemplo. O vento é um fator de erosão, porque o vento, além de arrancar os pedaços, ele também arrasta para outro lugar. Então, se a temperatura só é capaz de rachar e fragmentar as rochas, o vento é capaz de carregá-las. Então, o vento é um fator de erosão. A água também, porque a água, além de fragmentar, além de arrancar pedaços, ela também movimenta, arrasta aqueles pedaços de um lugar para outro. Então, que fique claro aí, querido, dois fatores aí, intemperismo e erosão. Diferença, o intemperismo só fragmenta, decompõe as rochas, modifica a estrutura, mas não desloca. Já na erosão, que é o vento e a água, principalmente a água ou das chuvas ou de rios, ela transporta aquela matéria que foi sedimentada, ela transporta os sedimentos. Então tá aí a diferença entre erosão e intemperismo. Vamos acompanhar o resumo do quadro? Os fatores de formação do relevo, tá certo? A gente tem agentes internos, chamados de endógenos, agentes externos, chamados de exógenos, tá certo? Os agentes internos são tectonismo, que é o movimento entre as placas tectônicas, a gente já viu isso com os dobramentos modernos, né? Movimento convergente. Tá certo? Então qualquer movimento das placas tectônicas altera assim o relevo. O vulcanismo também, afinal de contas o magma acaba sendo expelido e pode formar ilhas e pode também alterar a estrutura daquele relevo. Os sismos e os terremotos. É claro que um terremoto de alta intensidade pode se modificar o relevo dos que acontecem, por exemplo, lá no Japão. Né? No Oceano Pacífico a gente tem uma região chamada de Círculo de Fogo, né? Uma região onde tem uma cadeia de vulcões gigantescas. Então as principais fendas tectônicas são ali na região do Pacífico, próximo ao Japão. A gente tem um encontro de placas tectônicas e uma região, então os sismos também podem se interferir no relevo. Os agentes externos, conhecidos também como exógenos. A temperatura, o vento, as chuvas, os rios, as geleiras, micro-organismos, vegetais e o próprio homem. O homem, por exemplo, como fator de modificação do relevo, a gente pode ver quando vai construir obras, como por exemplo hidroelétricas ou aterros sanitários. Né? As hidroelétricas que não têm a longo prazo um grande impacto ambiental, já que depois de pronta ela não interfere tanto na natureza, mas perceba que para ser construída ela modificou toda uma região, todo um clima, né? Todo um ecossistema ali foi modificado para a construção daquela hidroelétrica. Né? Outro exemplo também é um aterro sanitário. Dependendo das dimensões do aterro sanitário, interfere-se no relevo. No caso dos vegetais, uma vegetação pode interferir? Pode, cara, o crescimento de raízes. Nós podemos notar isso na cidade, né? O crescimento de árvores, as raízes alterando, modificando aquela região. E eu não estou dizendo que nesse caso é a modificação do relevo, até porque é uma pequena região onde a árvore cresce, ela modifica ali o ambiente à sua volta. Mas eu estou querendo falar o seguinte, que o crescimento de uma raiz pode se estourar pedras. Por exemplo, quando as pessoas vão construir perto dessas regiões íngremes, né? Quando ocorrem chuvas e que há deslizamento, às vezes foi a retirada da vegetação, fragilizou o solo ali, porque a vegetação, as raízes, e ajudam a segurar o solo. Então foi retirada aquela vegetação e depois com as chuvas ocorre o quê? Uma erosão e há um deslizamento. Então a vegetação também contribui para essa questão do relevo, as chuvas, os rios, o vento e a temperatura, principalmente a gente está falando de dilatação e contração das rochas. Vamos ver aqui dois fatores, dois termos que você precisa entender bem e diferenciá-los, tá bom? O intemperismo, ele pode ser físico, químico ou biológico, querido. Intemperismo físico é relacionado à temperatura, dilatação e contração das rochas. Mesmo que não seja tão grande a expansão, vai haver sim fissura na rocha. Então a temperatura como um fator de intemperismo físico aí na dilatação e na contração, no caso das regiões frias, pode danificar a rocha. O intemperismo químico, por exemplo, a água que funciona como um solvente, né? Vai batendo nas rochas lá e vai causando uma decomposição daquelas rochas. Então a água salgada dos mares atua como um solvente, modificando principalmente o relevo litorâneo. Biológico a gente está falando de micro-organismos, cara. Os micro-organismos e o homem também podem entrar como um fator biológico aí do intemperismo. Erosão. A erosão está mais relacionada ao vento e à chuva. E você entende erosão quando há transporte de sedimentos, tá certo? Então o vento ele não só é capaz de desgastar a rocha, mas também ele carrega aquela matéria que foi arrancada. A chuva também funciona assim. Ou os rios, quando a água, a força da água bate em determinadas estruturas, né, geológicas ou relevo, acaba modificando e alterando. Então, erosão está relacionada também com arrancar e transportar, e intemperismo apenas com modificar aquela estrutura, tá certo? Então, para a nossa aula de hoje não ficar muito longa, a gente vai deixar os estudos lá do Haroldo de Azevedo, do Aziz Saber e do Jurandir Rossi, vai ficar para uma outra aula, tá certo? Aí nós falaremos sobre a classificação de cada um, né, sobre planalto, planície e depressão, segundo o ponto de vista de cada um deles.
a época em que cada estudo foi feito, e aí nós falaremos em detalhes sobre o relevo brasileiro. Tá? Então as pesquisas feitas pelo Haroldo, pelo Aziz e pelo Jurandir ficam para uma outra aula que a gente vai falar só do relevo brasileiro e sobre essa classificação de planaltos, planícies e depressões. Mas antes de finalizar a aula de hoje, vamos fazer uma recapitulada. Nós falamos sobre estruturas geológicas. As três principais estruturas da nossa crosta terrestre são os escudos cristalinos, são as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Não esqueça, dobramentos modernos causados pelo movimento convergente de placas tectônicas. Tá? As bacias sedimentares, como o próprio nome já diz, são sedimentos causados pela erosão de ou terrenos cristalinos ou de dobramentos modernos que vão se sobrepondo a um relevo de baixa altitude. Por exemplo, uma depressão, né? Vai arrancando os pedaços, vai sedimentando e aí a gente falou que nas bacias sedimentares é onde podemos encontrar os combustíveis fósseis, porque dependendo do que os sedimentos cobriram, se eles acabaram cobrindo muito composto orgânico, pode gerar sim combustíveis fósseis. Então o valioso petróleo encontra-se nas bacias sedimentares. E nós também falamos sobre os escudos cristalinos, que são os mais antigos, que vêm aí do final do pré-cambriano. Existem escudos cristalinos ricos em minerais não metálicos, tá certo? E existem escudos cristalinos ricos em minerais metálicos, mas saiba que são as estruturas mais antigas da Terra. Nós falamos também sobre a questão da formação do relevo, né? Os agentes internos, agentes externos, o intemperismo e a diferença para a erosão. E acabamos falando um pouquinho sobre a estrutura geológica brasileira, onde 36% é formada por escudos cristalinos e bacias sedimentares. Aí você vai dizer assim, e aí, a estrutura geológica brasileira é uma estrutura jovem ou uma estrutura antiga? Lógico que abaixo de todas as bacias sedimentares existia um escudo cristalino, mas agora nós temos um terreno jovem, formado por bacias sedimentares, formado só por compactação de pedaços de rochas erodidas. Então foi compactado em um terreno mais baixo. Por isso que o terreno do Brasil é um terreno relativamente plano. Tá? E nós podemos classificá-lo como um terreno jovem, já que é feito de bacias sedimentares, onde não há dobramento moderno e, graças a Deus, também não há um encontro entre placas tectônicas. Então nossa aula de geografia fica por aqui. Esse é o canal Exatamente. Eu sou o professor Edgar Rafael. Fiquem com Deus e lembrem-se, quando a gente se vê, a gente se encontra. Até a próxima aula.